A paz do Senhor, irmãos. Que bom poder estarmos juntos aqui para mais um devocional, um momento de meditação na Palavra de Deus. E nós estamos preparando uma semana diferenciada para você. Próxima semana, a partir de segunda-feira, uma programação que envolve manhã, tarde, noite, para todas as faixas etárias, está sendo preparada pela liderança da igreja, juntamente com a equipe de mídia. Os nossos cultos estão sendo gravados e você está recebendo nesse horário, horário que nós combinamos, horário das 8 horas da noite. Você já vai poder entrar e participar dele e ouvir a mensagem que está sendo trazida para você nesses dias. O nosso canal no YouTube também já foi colocado em WhatsApp, também vai ser colocado no Instagram. Ele começa a funcionar com gravações. E eu creio que será um tempo abençoado na tua vida. O Salmo 40, ele diz assim, primeiro verso: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nesses dias de hoje, uma coisa que nós temos falado muito é essa palavra quarentena. A quarentena, ela implica em 40 dias. 40 dias de isolamento. 40 dias que tem como objetivo purificar. Isso é o objetivo da quarentena. Ela isola o povo para que haja um tempo, para que não haja contágio, contaminações, e para que também haja um tempo de purificação das pessoas. E é interessante porque a Bíblia traz a ideia de quarentena há muito tempo. E esse Salmo 40, da ideia quarentena, parece que ele tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Exatamente, o Salmo 40, que ele diz: Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista Davi, ele se apresenta em um momento de súplica a Deus e ao mesmo tempo de confiança em Deus e de gratidão a Deus. Davi, nesse Salmo 40, ele está testemunhando de um momento em que ele passou por grandes dificuldades. E ele declara: Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele está falando no passado, algo que aconteceu para ele, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele está testemunhando de algo que aconteceu com ele. E a quarentena que nós estamos vivendo, que não sabemos de quantos dias, se serão de 40 dias mesmo, ou menos tempo, mas parece que ela tem muito a ver com algumas questões dentro da Bíblia. E a Bíblia é interessante nisso, queridos. Para vocês terem ideia, foram 40 dias que durou o dilúvio. Moisés jejuou 40 dias no monte antes de receber as tábuas da lei. 40 dias precedeu as tábuas da lei, a revelação de Deus para o povo. Golias afrontou Israel por 40 dias e foi quando Davi resolveu entrar na batalha. Interessante porque parece que nós estamos sendo desafiados por um tipo de Golias, o Covid. E será que não é um tempo de fortalecimento para enfrentar essa batalha? Jesus ficou no deserto por 40 dias. E o ministério de Jesus, ele é antes do deserto e após o deserto. Após o deserto, Jesus se manifesta na sociedade. Os milagres começam a acontecer. Então a história de Jesus, ela é dividida em uma quarentena. A quarentena era a ponte, onde Jesus teve uma história antes dos 40 dias no deserto. E Jesus vai passar a ter uma outra história, um novo tempo, após os 40 dias do deserto. Então esses 40 dias, essa quarentena que eles viveram, e tantos outros, Elias passou por uma quarentena.
E tantos outros momentos na Bíblia nós podemos enxergar quarentena, e quando eu digo quarentena, de 40 dias, eu não estou falando de 40 anos, que a Bíblia também relata histórias de 40 anos, mas de 40 dias que eu estou dizendo para vocês. E é interessante porque o número 40, ele sempre ficou ligado a tribulações, crises, desafios e dificuldades. Mas a quarentena também, ela tinha como intuito levar o indivíduo a um tempo de purificação. E aí vamos começar a pensar, o que Deus está querendo fazer conosco, gente? Aonde que Deus está querendo agir conosco nesse tempo? Nessa quarentena que estamos vivendo? Tribulações estamos vivendo? Crises vivendo? Dificuldades vivendo? Tudo isso é fato. Mas para quê? E de que maneira que Deus está nos desafiando nessas quarentenas? O nosso deserto, o nosso dilúvio, o nosso monte para receber a revelação, o ser desafiado, humilhado e atacado pelo Golias. Nós estamos passando por tudo isso de uma maneira contextualizada, de uma maneira contemporânea. Nós estamos nos deparando com um monte, nós estamos nos deparando com um dilúvio, de uma maneira contemporânea nós estamos nos deparando com um deserto, e de uma maneira contemporânea nós estamos nos deparando com Golias. E que lições nós podemos tirar disso para a nossa vida? Ou seja, o que Deus quer fazer conosco nessa quarentena? Primeira coisa, e é interessante no Salmo 40, é que ele começa dizendo, esperei. Ele começa a falar esperar. Irmãos, vamos ser sinceros, nós vivemos na época do fast food, tudo rápido, sabe? Se você quer comer alguma coisa rápida, urgente, você pega alguma embalagem, abre, coloca num prato, no micro-ondas, marca ali 1 minuto e você recebe. O fast food acelerou, vivemos na aceleração do tempo, tudo é instantâneo para nós, tudo é muito acelerado. E esperar parece que é uma palavra que nós não gostamos muito. Os nossos milagres nós queremos que sejam rápidos, como se milagre tem que ser rápido. As bênçãos têm que ser rápidas. Tudo tem que ser rápido. O retorno tem que ser rápido. Queremos ser atendidos rapidamente. Queremos ter as soluções dos nossos problemas rapidamente. Vivemos numa época que muitas vezes não queremos pensar muito. Chegamos e falamos, olha, o que você diz para mim? O que eu tenho que fazer? Eu estou com isso aqui, o que você acha? Eu tenho que fazer o quê? Queremos palavras rápidas. E queremos resolver as coisas rapidamente. O Salmo 40, o salmista Davi, ele diz, esperei. É a primeira palavra. O verbo esperar, ele precisa fazer parte da quarentena. Outra coisa importante que nós precisamos aprender no Salmo 40 é que não adianta esperar se não houver confiança. O verbo confiar precisa estar conectado ao verbo esperar. Porque esperar sem saber por que esperar não tem razão nenhuma. É a mesma coisa de deitar numa rede e deixa a vida me levar, como diz Martim da Vila, vida leva eu. Confiar. Ele fala esperar e ele fala em confiar. E ele deixa muito claro, pelo Senhor. Nesse momento, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E confiar mesmo em Deus. E a capacidade de confiar em Deus não é confiar quando Deus faz. É ter confiança em Deus quando Deus não está fazendo. Eu confio no Senhor
mesmo não vendo Deus fazer aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Então parece que Deus está nos levando numa perspectiva de aprender a confiar nele. Nós perdemos noção de avivamento, queridos. E eu creio que Deus está preparando sua igreja, essa ponte dos 40 dias, essa quarentena que nos leva ao deserto, nos leva a ser desafiados, nos leva ao dilúvio, tudo isso, eu consigo enxergar que Deus preparou esse abismo entre um tempo na nossa vida e um novo tempo na nossa vida. E a ponte que atravessa um para outro se chama quarentena. Nós estamos isolados, é a oportunidade de entendermos a importância da igreja na nossa vida. Nós estamos isolados e a importância, estamos em confinamento, e a importância agora de entendermos o quanto a igreja tem importância para nós. O quanto a igreja é um lugar de buscar a presença de Deus ou um clube social. Nós estamos sendo confrontados com tudo isso porque só sentimos isso quando começa a fazer falta na nossa vida. É a mesma coisa quando nós viajamos. Eu passei uma quarentena no Japão. 40 dias no Japão, exatamente. E foi a viagem mais longa da minha vida. Até então, minhas viagens eram de 7 dias, 8 dias. Viagens rápidas. E eu fui para o Japão para 40 dias. E eu entendi naquele lugar de uma maneira muito mais profunda o que era ficar longe de casa. Doeu ficar longe de casa. Doeu ficar longe da minha família. Doeu como nunca havia doído na minha vida. Muitas vezes nós estamos falando disso, a igreja é um lugar que entramos e saímos como se nada acontecesse. Colocamos na igreja muitas vezes a ideia de que ela tem que nos dar a resposta no que se refere àquilo que sentimos. Se eu não sentir nada, a igreja está fria. E agora sem igreja? E agora sem estar na casa de Deus? O que nós definimos de frieza espiritual, meu irmão? Como é que funciona isso? A frieza, ela não tem nada a ver com estrutura de alvenaria. A frieza não tem nada a ver com liturgia de culto. A frieza ou calor tem a ver comigo e com você. Deus habita em meio aos louvores. E Deus tem habitado. E se muitas vezes não temos sentido a presença de Deus, agora é hora de rever e de descobrir que isso está muitas vezes em nós. E para isso nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Tem mais outro verbo aqui, nesse verso 1 do Salmo 40, que ele diz o seguinte: e ele se inclinou para mim. Inclinar. Inclinar significa que Deus me viu, que Deus teve uma ação sobre a minha vida, mas que essa ação ela foi condicionada a esperar, essa ação foi condicionada a confiar. Queridos, uma coisa é fato, Deus está pronto a inclinar. No dilúvio, Deus se inclinou quando Deus parou com o dilúvio, na hora. Quando Moisés ficou 40 dias no deserto, em jejum, Deus se inclinou entregando as tábuas da lei para ele. Quando Golias afrontou Israel por 40 dias, Deus se inclinou enviando Davi para enfrentar Golias. Quando Jesus ficou no deserto, o Senhor se inclinou para ele quando ele passou esses 40 dias. E os anjos vieram até o Senhor Jesus. Deus vai se inclinar para você, pode ter certeza disso. Que para aquele que permanecer firme
Nessa quarentena, Deus vai se inclinar e pode ter certeza de uma coisa, que o outro verbo, o quarto desse verso, que diz o seguinte: e me ouviu. E me ouviu. E o quinto verbo, quando clamei por socorro. O ouvir e o clamor. Deus se inclina ouvindo o nosso clamor. Então, parece que Deus está tentando trabalhar a sua igreja, usando desse Salmo 40, nesses 5 verbos, verbos de ação mesmo. Esperar, confiar, inclinar, ouvir e clamar. Desses 5 verbos, 3 pertencem a nós e 2 pertencem a Deus. Pertence a você esperar, pertence a você confiar, pertence a você clamar. 2 pertence a Deus: ouvir e inclinar. Mas para isso, primeiro essas 3 ações precisam acontecer: esperar, confiar e clamar, para Deus ouvir e inclinar. Essa é a ordem. E como nós estamos fazendo? O que esse deserto está nos ensinando? O que esse tempo está nos ensinando? Deserto é o lugar onde muitas vezes Satanás nos desafia. Deserto é o lugar onde parece que nós vamos passar fome, sede. Deserto é desse lugar. Dilúvio é o lugar que muitas vezes parece que nós vamos nos afogar. Vamos ser engolidos pelas águas. Mas interessante, porque o deserto simboliza calor. Dilúvio simboliza água. E tanto quanto o calor, quanto a água, tem como objetivo purificar o seu povo. É com a água que nós somos lavados. É o calor, é o fogo que também vem com o objetivo de purificação, de limpeza. Deus não está interessado em mandar pessoas embora da igreja. Deus está interessado em purificar a sua igreja. Às vezes eu ouço pessoas falando: não, Deus vai fazer uma limpeza na igreja, como se pessoas fossem embora da igreja. Deixa eu explicar. O que é a limpeza de Deus? Limpeza de Deus é confissão de pecados. Limpeza de Deus é se prostrar na presença dEle. Limpeza de Deus é quando nós reconhecemos quem nós somos. Limpeza de Deus é quando nós deixamos de depender da nossa própria capacidade e passamos a depender de Deus. Deus está tirando a igreja de uma perspectiva antropocêntrica, onde a igreja se tornou o centro, está levando a igreja a uma perspectiva teocêntrica, onde Deus é o centro de todas as coisas. É isso que Deus está fazendo conosco, queridos. Então, em vez de nós começarmos a pensar o seguinte: Deus vai purificar a igreja, vai mandar fulano para cá, Beltrano para lá, e lembre-se que Jonas também ficou 40 dias para entregar a mensagem para Nínive. E a entrega da mensagem para Nínive não era porque Deus queria acabar com Nínive, Deus queria purificar Nínive. Deus quer nos purificar, quer nos limpar. E limpeza de Deus não é ruim, queridos, limpeza de Deus é boa. Deus não quer uma igreja fora, Deus está limpando para a gente ir embora. Não, Deus está limpando para a gente ficar na igreja e ter uma nova história. Deus está nos preparando para isso. Então a minha palavra para você, e essa vai continuar sendo minha palavra: prepare-se. Prepare-se, porque nós estamos diante de uma ponte para ser atravessada. E quando nós atravessarmos, queridos, eu creio que um grande avivamento vai bater na nossa porta. É hora de você jejuar sem eu precisar de falar para você que você tem que jejuar. É hora de você orar sem eu ter que te estimular para orar. Ou qualquer outro pastor. É hora de você fazer isso porque você precisa fazer.
lembre-se que na grande tribulação não vai ter igreja. Não vai ter igreja. Você está experimentando de uma maneira leve o que é não ter igreja. Só que hoje nós temos as redes sociais que nos permitem nos comunicar. E não haverá isso na grande tribulação. E vamos ter o Espírito, e hoje nós temos o Espírito Santo, mas na grande tribulação nós não teremos. E daqui a alguns dias nós estaremos juntos. Mas você pode sentir uma gotícula do que vai ser a igreja na grande tribulação. Quando ela não terá nada disso. Quando o povo que ficar vai querer cultuar e não terá culto. É hora da igreja do Senhor, nós, igreja, prepararmos para um grande avivamento. Pastor nenhum tem o poder do avivamento. O avivamento é da igreja no todo, buscando a presença do Senhor. Ela é particular e ela é de dentro para fora. O avivamento, ela vem através da palavra. Agora não adianta culto motivacional para você. Agora é a hora de você ir para as Escrituras, meu querido. Agora não adianta você conquista, você pode, você é isso, você é aquilo, porque agora é a hora da palavra de Deus na sua vida. Se você não agarrar com a palavra, você não vai dar conta. Mas se você se agarrar com a palavra de Deus, da maneira que está escrito, você vai passar por isso. E vai passar dando glória a Deus. É a hora de você ler a Bíblia como você nunca leu. É a hora de você começar o seu plano de leitura pela primeira vez na sua vida e falar o seguinte: eu vou ler a Bíblia inteira. É hora de você se debruçar na palavra de Deus. Em vez de ficar procurando o que está acontecendo e o que está sendo repercutido do Covid-19. É hora de você buscar a palavra de Deus. É hora de você se voltar cada vez mais para o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Eu creio que Deus irá fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos, meu Deus, por esse tempo. Obrigado pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Fala conosco, meu Deus. Muda a nossa história. Nos faça passar, meu Deus, por essa ponte de uma história antes dessa quarentena e uma nova história após essa quarentena. Meu Deus, talvez esse Covid-19 é apenas um primeiro sinal de outras enfermidades que virão por aí, mas o fato que tudo isso sinaliza que a volta do Senhor está perto. Nós não estamos passando pelo juízo, Senhor, mas é um sinal daquilo que está para acontecer. Por isso, Deus, nos traga paz ao coração. Nos ensina a esperar, confiar e clamar. Porque eu creio que se nós tivermos essa perspectiva, o Senhor ouvirá dos céus. E o Senhor se inclinará para nós como igreja. Em nome de Jesus, eu te peço isso e te agradeço. Amém. Deus abençoe, queridos. E até a próxima programação em nome de Jesus.